O Horizonte Notícia Entrevista de hoje recebe o Monsenhor José Carlos Souza Campos. Natural de Itaúna e com grande experiência pastoral, é o responsável pela Diocese de Divinópolis, que faz parte da província eclesiástica de Belo Horizonte. Ele vai ser ordenado bispo no dia 25 de maio pelo arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Hoje nós vamos conversar com o Monsenhor José Carlos, saber sua trajetória em Divinópolis e das expectativas para essa nova missão episcopal. Monsenhor José Carlos, bem-vindo. Obrigado, Renata. Um abraço a você, um abraço àqueles que também nos assistem nesse momento. Agradeço pela oportunidade de estar aqui. Em 1983, o senhor entrou para o seminário diocesano em Divinópolis. Como foi sua infância e trajetória que o levou até o seminário? O senhor sempre desejou ser padre desde a infância ou não? Bem, Renata, as minhas histórias de infância são minha mãe quem garante esses pequenos detalhes. Mas eu me lembro bem que eu era uma criança muito ligada à igreja, gostava da missa, gostava de estar ali na igreja. Me lembro que, ainda criança, eu frequentava conferência vicentina lá na minha Itaúna. Não me lembro de ter sido coroinha, o que às vezes parece ser um fato inédito na vida do padre. Eu nunca fui coroinha na minha vida, mas me lembro na minha memória da infância que tinha esse apreço, esse gosto pela igreja, pela Eucaristia, gostava da catequese. Então, foi ali que foi crescendo esse desejo. Agora, de fato, aos 13, 14 anos é que eu tenho consciência de ter procurado a minha mãe e dito para ela: mãe, eu queria ser padre. O senhor também morou em Pará de Minas, Itaúna. Em Belo Horizonte, cursou filosofia e teologia. E em 2000, em Roma, fez o mestrado na Pontifícia Universidade Gregoriana. Gostaria que o senhor falasse sobre isso também, essa trajetória acadêmica. Sim, Deus também me deu um caminho acadêmico, um caminho de formação muito precioso. Comecei no seminário para fazer o segundo grau. Naquela ocasião ainda se recebiam os seminaristas para o segundo grau. Então, morei um ano em Divinópolis. Depois, o nosso seminário diocesano ali foi fechado porque faltavam estruturas e pessoas. Aí fomos morar com salesianos em Pará de Minas. Lá fiquei com eles 2 anos. A diocese continuou com os salesianos. Depois vim para a PUC. Foi aqui na PUC que eu estudei filosofia, ali na década de 80, de 86, 87, 88. Depois fui aqui também no Seminário Coração Eucarístico, que eu fiz o curso de teologia. Já o terminei na Casa Nova, então, naquele tempo, aqui no Instituto Dom João Rezende Costa. E depois disso, depois de 7 anos de padre, Dom Belvino me concedeu a oportunidade de estudar um pouco mais, né? Aí me encaminhou a Roma, foi lá que fui em princípio para fazer um mestrado em teologia sistemática, mas tendo conhecido lá até um mestrado novo que a Gregoriana estava oferecendo, que era esse em teologia fundamental, então fiz a mudança de curso, e até porque era de fato alguma coisa que me interessava muito, né? Essa ponte entre filosofia e teologia, entre fé e razão, os fundamentos da fé e da credibilidade da revelação. Então eu optei por esse caminho da teologia fundamental e foi lá então que entre 2000 e 2002 eu pude realizar esse mestrado em teologia. E desse tempo para cá, nesses últimos, portanto, 12 anos, eu me dediquei aí à formação dos seminaristas, à formação dos leigos e leigas. A nossa diocese tem muitas e boas escolas de formação dos leigos. Então foi aí que eu passei o meu tempo também, para além da paróquia, na formação dos leigos e dos seminaristas. E o senhor escolheu um lema episcopal: com os olhos fitos em Jesus. Aspicientes in Iesum. Por que esse lema? De fato, é algo que deve marcar a vida do bispo, né? É uma palavra recorrente, uma palavra que vai perpassar a vida do bispo. Escolhi esse lema porque eu tenho para mim que as realidades vão mudar, porque não há nada que seja imutável na história do mundo. As pessoas vão mudar, as realidades eclesiais vão mudar. Agora, se isso tudo muda, e isso é próprio do mundo, não pode mudar o nosso foco de fé.
É olhando para Jesus que eu vou aprender a ser bispo aqui e acolá, a ser padre aqui e acolá, a ser cristão aqui e acolá. As realidades vão mudar, serão sempre diversas, como é diverso o ser humano. Sim. Agora, independente do lugar em que eu esteja, uma diocese urbana, rural, mais avançada ou menos avançada, o meu olhar de bispo, ou de padre, ou de cristão, não pode ser tirado de Jesus. É olhando para Jesus que eu tenho que aprender a ser bispo nesta ou naquela outra realidade. Então, com os olhos fitos em Jesus, para mim é o ideal. Quer dizer, é olhando para Jesus que eu vou aprender a cuidar do meu rebanho. O senhor deve relembrar de vários fatos e várias pessoas às vésperas da sua ordenação, né, no dia 25 de maio. Sim, às vezes pessoas simples, né, que lá naquela pedra do Indaiá, uma cidadezinha pequenina, perto de Divinópolis, gente que ali já dizia que rezava por mim, torcia por mim. Assim, gente que é interessante, né? Gente que já naquele tempo dizia assim, o senhor vai ser bispo, o senhor vai ser bispo. Quer dizer, eu não tinha um ano de padre. Enfim, a gente vai percebendo o mistério de Deus. Evidentemente, ninguém tinha as cartas na manga, ninguém tinha bola de cristal, mas aí eu entendo que Deus também vai falando pelos pequeninos, né? E a gente não entende no momento, não entende tudo, mas Deus vai sugerindo, não é, aos pouquinhos, misteriosamente para a gente o caminho que Ele pensou para os seus. Então, pessoas muito queridas, pessoas também, digamos assim, de ambientes mais sofisticados. Trabalhei também no centro de Itaúna, como também no centro de Divinópolis. Então, pessoas também de um outro nível social, com quem a gente se relacionou bem, que nos receberam bem, que nos ensinaram também muitas coisas. Então, há nomes de pessoas muito queridas nesse caminho. E o senhor é um dos poucos padres que se torna bispo da sua diocese, né? Como que o senhor recebeu isso? Aqui está um dado não, digamos assim, um dado não comum. Ele não é impossível, como não foi, mas também não é um dado tão comum assim, né? De fato, a minha primeira reação foi como é que os padres receberiam essa notícia, como é que as comunidades receberiam essa notícia. Foi isso que eu falei logo para o Núncio, quando ele me telefonou. Mas ser bispo da minha própria diocese, né, isso pode trazer algumas dificuldades. Ele diz, não, meu filho, confie em Deus, se Deus quis isso para você, é aí que Ele quer que você comece o seu caminho, né? Então, eu confesso que a minha tranquilidade veio exatamente quando eu percebi que os padres me acolheram bem, que as comunidades me acolheram bem. O meu sim dado naquele dia 13 de fevereiro, que o Núncio me ligou no dia 11 de fevereiro, me deu 2 dias para pensar. Então, no dia 13 eu tive que ligar para dar a resposta. Então, a Lina foi uma resposta bastante incerta, bastante insegura, né? Mas depois do dia 26 de fevereiro, quando veio, então, a notícia oficial, e aí vieram as reações dos padres, dos leigos, das lideranças, eu confesso que fiquei muito tranquilo. Eu me senti acolhido, me senti em casa, literalmente, né? Não só de fato, como de ministério, me senti em casa. Isso aqui foi para mim uma experiência muito, muito bonita, essa hospitalidade, essa acolhida dos padres e dos leigos. Sem dúvida, é uma alegria para todos, né? Para a comunidade de Divinópolis, para os paroquianos, todos que acompanharam também a sua trajetória, né? E a Diocese de Divinópolis é muito atuante também na comunicação. Ela tem um site, desenvolve vários trabalhos na mídia, na área de mídia eletrônica, e a comunicação hoje com jornal, rádio, redes sociais, é sem dúvida fundamental na vida da igreja? Como que o senhor vê isso? Sem dúvida, Renata. Graças a Deus nós temos um site, temos um jornal, temos 4 rádios, temos uma presença também nas TVs locais, que não são nossas, mas presenças em alguns programas. Então, de fato, há uma presença também nossa na mídia, uma presença, inclusive, que eu gosto muito pessoalmente. De fato, nós temos que usar todos os espaços para falar de Deus. Se Deus quer ser conhecido, amado por todos, exatamente há ambientes e pessoas que vamos atingir aí, por esses meios, né? Paulo, por exemplo, se tivesse esses meios à sua disposição, teria usado de todos eles. Aqui se trata de fazer chegar a todos os corações, porque Deus quer isto, que a chegar a todos os corações a alegria da salvação, a alegria de um Deus que nos ama muito. Então, se há meios diversos, além do microfone da igreja para fazer isso, nós temos que fazer e com competência, como vocês fazem aqui.
Antes de terminar, padre, sobre o Papa Francisco, como o senhor avalia ver esse primeiro ano de pontificado? Sem dúvida estamos diante de uma presença diferenciada, né? Aqui não se trata de fazer comparações, mas percebemos que de fato o Papa Francisco é alguém que pela palavra, pela presença, pelos pequenos gestos, pelo modo de ser Papa, tem mostrado que é possível um outro modelo diferente do modelo que nós conhecíamos até aqui, né? E certamente ele encarna bem no seu jeito de ser Papa aquilo que ele quer para a igreja, isto é, uma igreja inserida, uma igreja próxima, uma igreja, como ele mesmo diz, que tem de fato o cheiro dos seus, né? Pastores que têm o cheiro das suas ovelhas, igrejas que têm o cheiro do seu rebanho. Ele mostra isso, né? Essa, digamos, encarnação dele ali no meio dos seus, a quem ele serve como Papa. Isso, sem dúvida alguma, se torna um paradigma também para todos aqueles que, querendo hoje, né, na fidelidade a ele como nosso Papa, para todos aqueles que querem também fazer esse mesmo caminho, né? Eu me sinto à vontade, portanto, de ser um bispo próximo, um bispo no meio dos meus, e que isso aqui não me estraga, não me ofende. Pelo contrário, isso aqui é o meu dever, é o meu lugar. Quanto mais próximo deles, mais vou conhecê-los, mais amá-los e mais ser amado por eles também. Então, certamente, o Papa Francisco, na sua presença, como nós o percebemos nos meios de comunicação, como também ali na sua missão imediata, cotidiana, tem se mostrado alguém extremamente próximo. Para mim, é esse o lugar da igreja. Uma igreja próxima dos seus, uma igreja acessível, pastores acessíveis, né? Pastores que de fato no olhar sobre as suas ovelhas e olhados por elas, eles podem assim construir a sua identidade de pastores. Monsenhor, muito obrigada pela entrevista e felicidades na ordenação que será no dia 25 de maio, né, um domingo. Agradeço muito a você, Renata, e aqueles que estiveram conosco nesse programa. Aqueles que não puderem estar lá, façam uma prece por nós e pela nossa igreja. Horizonte Notícia Entrevista fica por aqui. Até o próximo programa.